Shalom, meus irmãos e irmãs. Boa tarde a todos vocês que vão nos ouvir neste momento. Hoje eu senti vontade de trazer mais uma palavra para vocês, ainda nesta casa, né? Eu disse ontem que o vídeo de ontem talvez fosse o último, mas hoje eu senti vontade de trazer mais uma palavra e aqui estou eu ainda, né? E até terça-feira ainda tem amanhã, então pode ser que amanhã eu ainda queira gravar um outro. Mas é possível que este seja realmente o último vídeo. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês no livro de Giliana. O livro de Giliana em hebraico significa revelação, que a gente conhece por Apocalipse. Eu quero trazer uma palavra para vocês a respeito dos 144 mil selados. Os 144 mil numa visão israelita, né? Eu tinha trazido para vocês há muito tempo atrás, há muito tempo, né? Não tão tempo assim, né? Mas quando eu trouxe para vocês a minha visão dos 144 mil, naquela época eu tinha a visão de um homem comum da denominação igreja, né? Hoje a minha visão é a visão de um homem israelita. Hoje a minha visão é a visão de um homem israelita. E o que me ajuda ainda mais a ter essa visão é eu poder agora observar o que está escrito na íntegra com esse livro aqui, com essa escritura, com essa Bíblia, que é a restauração das escrituras, o verdadeiro nome, né? Todos os meus vídeos eu vou colocar embaixo o site que vocês podem ir lá se vocês quiserem adquirir esse livro. É só R$ 189, irmãos. É baratinho. Um livro desse, eu imagino que se ele custasse mais caro, ele ainda estava bom de comprar. Mas é só R$ 189. Se a gente fizer um ajuste daqui, um ajuste dali, a gente consegue comprar, né? Ele é assim, de uma tradução mais perfeita. Segundo o meu instrutor, não é o melhor. Ainda não está perfeito, mas está a ser uma das mais perfeitas. Então, vamos ver como é, né, os 144 mil em Giliana, revelação, numa visão israelita. Está bem? A minha visão agora é uma visão diferente, então eu quero trazer para vocês como eu enxergo agora esses 144 mil. Então, amados, no capítulo 7, vai dizendo assim, vou ler primeiro no livro, né, das escrituras novas, essa restauração das escrituras, na restauração. Por que a palavra restauração? Porque a pessoa que traduziu, né, que foi o instrutor do meu instrutor, que é um judeu americano, né, ele entende, ele é fluente em hebraico, ele entende bem o aramaico. Então foi ele que traduziu as escrituras, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, inclusive o Brit Hadashah, né? Do original hebraico e aramaico. Ele traduziu. E o meu instrutor, que fala inglês, ele traduziu do inglês para o português, né? Já houve algumas correções, porque essa aqui já é a 4ª edição em português. Lá em inglês, se não me engano, já é a 7ª edição. Então vai dizendo assim, vamos ler primeiro aqui. E depois destas coisas, eu vi 4 malahim celestiais. Malahim são anjos, né? Anjos celestiais, em pé nos 4 cantos do Olã, da terra, né? Do mundo, retendo os 4 ventos do Olã, da terra, para que o vento não soprasse sobre o Olã, sobre o mundo, nem sobre o mar, nem sobre etes alguma, sobre árvore alguma. E vi outro malar celestial, outro anjo celestial, subindo do oriente, tendo o selo do Elohá vivo, e clamou em voz alta aos 4 malahim celestiais, aos quais fora dado o poder de trazer dano ao Olã e ao mar, trazer dano ao mundo, à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis o Olã, nem o mar, nem as etzim, as árvores, até que tenhamos selado nas suas frontes os abadim do nosso Elohá, os servos de Elohá. E eu ouvi o número dos que foram selados, e tinham sido selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel.
dessa forma também está escrito aqui no livro de Almeida, porque ele não tem como escapar disso, irmãos. Aqui tá tão claro que ele não tem como escapar. Ele tem que falar que são das tribos de Israel, né? Então, assim, de todas as tribos dos filhos de Israel, está escrito no livro de Almeida. Por enquanto, está batendo, né? Aí ele vem dizendo, da tribo de Arrodá foram selados 12.000, da tribo de Reuven, né? Rubens, foram selados 12.000, da tribo de Gade foram selados 12.000, da tribo de Asher foram selados 12.000, da tribo de Naphtali foram selados 12.000, da tribo de Manassé foram selados 12.000, da tribo de Shimeon foram selados 12.000, da tribo de Lewi foram selados 12.000, da tribo de Issachar foram selados 12.000, da tribo de Zebulon foram selados 12.000, da tribo de Yahussef foram selados 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disto, eu vi uma grande multidão que ninguém podia calcular o número, de todas as nações, tribos e povos e línguas em pé, diante do Queis e diante do Cordeiro, diante do rei, né, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas e com palmas nas suas mãos. E o Hanan estava lá na ilha de Patmos quando ele teve toda essa revelação, né? Quando ele teve toda essa revelação. Então, ele viu os 144.000 israelitas sendo selados. Esses israelitas, irmãos, estão sendo selados hoje, ou já foram selados. Eles não estão em Israel, eles estão espalhados no mundo. Eu acredito que tenha aquele selado em Israel, porque lá também tem 2 tribos lá, né? Então, se as 12 tribos foram seladas, quem tiver que ter sido selado foi selado lá. E as outras 10 tribos que estão espalhadas pelo mundo, inclusive Brasil, né? Pelo Olan, inclusive aqui no Brasil, que estão sendo selados ou que já foram selados, fazem parte das outras 10 tribos. Ou seja, a tribo a casa de Efraim, né? Que significa as 10 tribos. Então, assim, eu tenho tido ouvido algumas experiências de pessoas que tiveram revelação de que elas foram seladas. E eu também, não para me orgulhar disso, irmãos, eu me orgulho no Mashiach. Meu orgulho está no Mashiach. Eu não me orgulho em mais nada, eu me orgulho no Mashiach. No meu Mashiach Yahusha, o Mariá, o soberano, né? É nele que eu me orgulho. Mas assim, eu também tive essa experiência. Então eu acredito que na época de hoje, que já estamos precedendo a tribulação, né? Daqui a pouco a gente vai estar chegando à tribulação, os 144.000 ou estão sendo ou já foram selados. E alguns, eu acredito que Yahuwá fez questão de revelar, outros não. De repente tem gente selada por aí que nem sabe que está selado. Mas certamente é alguém que cumpre as mitzvot, que está na presença de Yahuwá, que tem Yahusha como seu Mashiach, que crê que Yahusha é o próprio Yahuwá. Sabe, o israelita Netzarim, ele crê que Yahusha, o Mashiach, ele é Yahuwá, ele é o próprio Criador, sendo na sua manifestação física, né? Então o verdadeiro israelita Netzarim crê assim, e ele observa as mitzvot, ele observa e cumpre as mitzvot de toda a Torá, de toda a Escritura. Então estes que estão sendo selados, ou que foram selados, meus amados, né? Então assim, de todas as 12 tribos. E aí a gente agora vai para o capítulo 14, porque na minha visão anterior, enquanto eu ainda não sabia que eu era um Netzarim, eu tinha uma visão, eu acreditava que os 144.000 do capítulo 7 não eram os mesmos do capítulo 14. Por que eu achava que não eram os mesmos? Porque você lendo na Bíblia de Almeida, nesta tradução aqui em português, né, como eu estou sempre dizendo, ela omite algumas coisas, ou ela acrescenta algumas outras coisas, e o entendimento que as pessoas têm é um outro. Você passa a ter um outro entendimento, porque você leu aquilo ali. Entenderam? Então, assim, nesta Bíblia aqui, eles ocultaram a palavra israelita.
que nessa daqui, verdadeiro nome, ela está, a restauração das escrituras, está restaurado, está com o nome de israelita. E agora eu posso sim, agora eu tenho condição de dizer que os dois são a mesma coisa. Os 144 mil do 7 é o mesmo 144 mil do 14, de Gileana, revelação. Aí vai dizendo assim no capítulo 14 de Gileana, Apocalipse. E eu olhei, quem olhou? Yohanan, né? Yohanan. Ele estava lá na ilha, ele teve toda essa revelação, ele olhou o cordeiro em pé sobre o Har Zion, Monte Sião, e com ele 144 mil israelitas. Olha, amados, aqui está claro, né? Restauração da escritura. Foi restaurado isto, que nas versões em português não está ocultado. Vocês querem ver? Aqui está escrito assim na de Almeida, ó. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ponto. Acabou o versículo 1. Aqui ele fala, no versículo 1, e eu olhei o cordeiro em pé sobre o Har Zion, e com ele 144 mil israelitas. Então, os mesmos israelitas que foram selados são os mesmos israelitas que estão aqui e que vão voltar com o Yahusha para estar e vão pisar no monte Sião, no Har Zion. São esses 144 mil, apenas esses 144 mil, que vão estar com Yahusha lá no monte Sião. E aquela outra multidão lá no capítulo 7 que Yohanan viu, vestidos de branco, são pessoas que passaram pela tribulação. Amados, provavelmente, não vou falar isso para assustar ninguém, mas provavelmente a grande maioria do povo da igreja vai passar pela tribulação, a maioria vai ser moído, a maioria vai ser testada, a maioria terá que negar a si mesmo de verdade para poder merecer o Olam eterno, né, para sempre com Yahuwah. São esses que vão conseguir passar pela tribulação, que Yohanan viu lá vestidos de branco, com palma na mão, uma multidão de todas as tribos, nações, povos. Pessoas que aceitaram o Mashiach, mas que não seguem a Torá, que não seguem as mitzvot, que não cumprem as mitzvot. Pessoas que afirmam ser diferentes de Israel, que não são Israel, que são uma outra coisa. É um povo, então, extraterrestre, né, irmãos? O povo da igreja, então, é um extraterrestre, não pertence ao mesmo Mashiach que pertence a Israel. Porque o Mashiach que eu conheço, ele é o Mashiach que veio para os seus. Os seus eram o povo de Israel, principalmente os Yahudim, os judeus. Ele veio para os seus, para os judeus, e está escrito que os seus não reconheceram. Tem todo um entendimento por que eles não reconheceram. O próprio Yahuwah fechou os olhos deles para eles não reconhecerem, porque ele tinha no seu propósito de mais para frente, bem mais para frente, juntar toda a casa de Israel que está espalhada pelo Olam, pelo mundo, e levar de volta para Israel. Então, naquela época, eles não podiam todos eles aceitar Yahusha assim, porque se eles aceitassem, Yahuwah não ia poder fazer isso, porque todos teriam aceitado. Mas as pessoas ficaram com os olhos vendados e não aceitaram. Para que hoje Yahuwah possa estar fazendo isso, está despertando a todos nós. Para nós fazermos techuvá, fazermos o retorno, para que mais para frente a gente possa estar com ele em Jerusalém, né? E os 144 mil de todo esse povo, os 144 mil que foram selados, irmãos, são eles que vão estar no Monte Sião, no Har Zion. Vai haver aquele momento em que esses 144 mil vão ser levados e vão se juntar com Yahusha nos ares, e no mesmo momento eles vão descer e pousar no Monte Har Zion, no Monte Sião, no Har Zion de Zion. E depois, quando Yahusha
exterminar todos os maus, todos os ímpios, né? Toda aquela gente perversa, quando ele exterminar todos, trancafiar Satã, né? Jogar o falso profeta, jogar a besta lá no lago de fogo, e ele iniciar o seu reino milenar. Milhares de pessoas vão estar lá, milhares de pessoas vestidas de branco, mas não serão os 144 mil. São pessoas que aceitaram Yahushua, mas que passaram pela tribulação. A maioria da igreja, amados. A maioria. Hoje nós estamos aqui, hoje os irmãos estão tendo a oportunidade de ver vídeos como este para se despertarem. Porque se não se despertar e fazer techuvá, vai chegar na tribulação, vai passar pela tribulação, vai passar maus pecados na tribulação. Quando ele estava ali achando que era Israel que ia ser moído, que era Israel, que a tribulação é só para Israel, que as 70 semanas de Daniel fala só para Israel, irmãos, e aquele irmão vai ter uma surpresa muito grande. Mas porque ele não quis dar ouvido, porque ele não quis ouvir, ele não quis aceitar, né? Então, o meu entendimento hoje é que tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 14 são os mesmos israelitas que foram selados. Os mesmos lá do capítulo 7 são os mesmos que estão vindo com o Cordeiro no Har Zion. Oh, glória! Né? É ele que vão estar lá. E aí no versículo 2 ele fala, né? E eu ouvi uma voz do Chamaim, das águas de cima, né? Como a voz de muitas maim, de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de arpistas dedilhando com as suas harpas, e eles cantavam como um shir renovado, diante do que eles cantavam uma canção renovada diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos zerranim, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele shir, aquela canção, senão os 144 mil israelitas que foram redimidos do Olã. Só os 144 mil israelitas aqui, irmãos, ele restaurou a escritura que foi ocultado, isso aqui foi ocultado. Vamos ver no versículo 3 aqui de Almeida se ele fala israelitas também. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aqui ele fala que foram comprados da terra. Aqui ele fala, senão os 144 mil israelitas que foram redimidos da terra, do mundo, do Olã. Por que foram redimidos, irmãos? O povo de Israel foi espalhado, se misturou com o mundo, se misturou com o paganismo do mundo, né? Com povos pagãos. Se misturou, houve uma mistura, muitos israelitas pagãos por aí hoje. E muitos estão se despertando, muitos Yahuwah está fazendo se despertar, e estão fazendo techuvá, estão fazendo retorno, estão voltando para as suas raízes, estão voltando para as escrituras e estão cumprindo as escrituras, tendo para si, né, o Mashiach Yahushua como o seu Mashiach, acreditando que Mashiach Yahushua é Yahuwah. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, isso é grandioso. E isso está acontecendo nos dias de hoje, porque eu sou uma prova viva disso, né? Que eu despertei assim de uma hora para outra. Lá em Portugal, já contei essa história, e a Yahuwah começou a me mostrar. Ele começou a primeira coisa que ele fez foi me colocar no coração para eu guardar o Shabat. Olha, o Pai, ele é tão generoso, irmãos. O nosso Abba, ele é tão generoso que ele não chegou para mim e disse, Evandro, eu não tinha o nome Ariel ainda, né? Evandro, guarda o sábado. Eu quero que guarde o sábado. Ele podia fazer isso, ele não fez, irmãos. Ele sutilmente foi colocando no meu coração. E eu, como igreja que eu era, eu entendia que eu não precisava guardar o Shabat. Eu não precisava. Porque a gente lendo nessas escrituras aqui, a gente entende que não precisa. Mas é um ledo engano. Escrituras mal feitas, irmãos. Tradução mal feita, não a escritura, a tradução mal feita, tendenciosa. Mas aqui, nas escrituras renovadas, a gente consegue ver o que realmente estava escrito. E é para guardar o Shabat, não só o Shabat, como todas as outras mitzvot, é para guardar. É para cumprir as alianças, como a Brit Milá, a circuncisão, é para cumprir. Entende?
e não, claro que não forçado, como que é o que o apóstolo Paulo, né, o Racharias Shaul, ele falou, deixou claro, não é para impor aos homens fazer a Brit Milá, a circuncisão, não é por imposição, sabe? É de coração. Se você percebe que você faz parte de Israel, porque no mínimo você é enxertado, você é um com Israel, então você é homem e você precisa cumprir esta aliança, que essa aliança é perpétua, irmãos. E Yahuwah, nada ele fez no passado para ser descumprido no futuro. Ele não fez isso, sabe? Ele não escreveu uns livros para no final ele abolir aqueles livros. Aquele livro não valia mais nada, irmãos. Não foi assim, não é assim. Entende? Então, assim, é uma aliança perpétua. Nós, homens, todos deveríamos ter sido circuncidados ao 8º dia de nascimento. Mas nossos pais, né, perdidos no mundo, nem sabiam. Meus pais nem sabiam de onde vinham. Meus pais, eles sabiam que eram descendentes de espanhol, de português, disso, daquilo outro. Na minha mãe tem uma mistura de francês com alemão e tal, mas nunca que eles falavam em israelita. E no nome dos dois, do meu pai e da minha mãe, eu pesquisando, né, há grandes chances de no nome, tanto de um quanto de outro, nos nomes, porque eles não têm só um sobrenome, e o sobrenome que eles não carregam, mas que são dos pais deles, dos meus avós, há grande chance de ser um nome de israelitas, provavelmente sefarditas, que vieram lá da Europa. Então meus pais, eles não sabiam, eles eles muito menos eles seguiam os mandamentos, não seguiam as leis, nem liam as escrituras, nem liam, entende? Minha mãe tinha lá a fé dela, minha mãe, toda semana ela ia lá na capelinha, lá perto de casa, acender vela para as almas, irmão. Olha o que ela fazia, ela ia acender paganismo, coisa que ela aprendeu que ela achava que era bom, ela ia lá, às vezes não tinha dinheiro para comprar um pão, mas comprava vela. Oh, amados, e aí Yahuwah escolheu dentre nós 5, eu tenho mais 4 irmãos, nós 5, pelo menos o que eu sei, até agora o único a ser despertado para minha raiz. E não só porque eu tenho descendência, mas porque eu sou enxertado, irmãos. E se eu sou descendente de israelitas, eu sou reenxertado. Porque os meus ancestrais, eles eram, muito provavelmente, eles eram enxertados. Né? Muitos deles talvez foram podados fora, porque não aceitaram Mashiach. Eles eram ramos naturais e foram podados fora. E esses ramos naturais podados se espalharam no mundo e nasceram outras pessoas, vieram seus descendentes, como eu. Só que eu como sendo descendente desse ramo natural, eu estou sendo reenxertado então, né? Isso me veio à mente agora. De repente, eu não estou sendo enxertado, eu estou sendo reenxertado por ser um natural, por ser descendente de naturais. Mas mesmo que você não tenha descendência de um israelita, você sendo um discípulo de Yahushua, você seguindo Yahushua, você confessando ele diante de Elohai, diante dos homens, né, que ele é o teu Mashiach, o teu Salvador, se você confessa, não tem medo de confessar, se você confessa, você é do Mashiach, você está enxertado, irmão. Você está enxertado no povo de Yahuwah, que é Israel. Verdadeiro povo dele. Nós vimos ontem lá em Devarim, naquele capítulo 28, nós vimos que Yahuwah falou, eu chamei para mim, ou ele falou com outras palavras, mas eu vou falar com as minhas, né? Chamei para mim um povo, para ser meu, para ser dele, irmão, é para sempre. Yahuwah não ia chegar no futuro e ele ia abandonar esse povo e pegar um outro, ele não ia fazer isso, irmãos. Não. Ele escolheu um povo para ser seu. E quando ele veio ao mundo como Mashiach, né? Quando ele veio ao mundo na sua forma física, ele despertou nos Yahudim, despertou na casa de Israel, né? Que eles precisavam
fazer um retorno, precisavam ser reenxertados, eles precisavam aceitar o Mashiach para ser reenxertados. E aquele povo não aceitou. O que aconteceu? Se espalhou para toda a casa de Israel que estava fora de Israel. Se espalhou. E infelizmente, né, porque hoje nós estamos enxertados aqui. Então, mesmo que você não tenha uma descendência de sangue, você é um enxerto, meu amado. A igreja não é uma coisa diferente. A igreja não professa um Messias diferente. Um Messias que sabe lá de onde muitos crentes pensam que esse Jesus vem, irmãos. Muitos, de repente, pensam que Jesus é diferente do Yahusha. É incrível, mas eu acho que muitos devem pensar que há diferença entre um e outro. E não há. O Yahusha, que o povo depois passou a chamar de Jesus, é o mesmo. E ele veio como um judeu. Embora ele não fosse homem, né? Ele fosse o Elohá, em forma humana, né? Ele estava ali como um homem, ele veio como um judeu, ele veio numa família judia, e então ele veio para os seus, para os judeus, que não o aceitaram. Ele não veio para um povo estranho, para um povo goim, um povo... ele não veio inicialmente, irmãos, inicialmente, que eu quero dizer, ele não veio para os goim, ele não veio para os gentios, não, ele veio para os seus, para os judeus e para os israelitas, que estavam lá. Talvez essa tenha sido uma grande indignação de Yahusha, de que o seu povo não aceitava ele. O seu próprio povo, né, não aceitava ele. Mas os goim foram aceitando de bom agrado. Quando Yahusha morreu e ele ascendeu ao céu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ele deixou os seus talmidim. Os seus talmidim continuaram o trabalho nazareno. E continuaram a falar de Yahusha, continuaram a pregar Yahusha, as boas novas, sem deixar de continuar praticando a Torá, sem continuar a deixar de praticar as mitzvot, mas trazendo essa boa nova para as pessoas que Yahusha era o Salvador, que ele veio para salvar todos aqueles quanto o aceitassem. Porque tem que aceitar ele, senão não adianta, né? Não adianta, não é nascer um bebezinho e ir lá jogar uma aguinha na cabeça daquele bebezinho e aquele bebezinho já está salvo. Imagina, irmãos. A pessoa tem que ser sóbria, um ser humano tem que ser sóbrio, ele tem que saber o que está fazendo. Eu quero Yahusha como meu Mashiach. Não tem que ser um bebezinho que não sabe de nada, ele é inocente, não sabe de nada. Um bebezinho quando morre vai direto para o Shamaim. É evidente, né? Agora, uma pessoa adulta que tem consciência das coisas, mesmo de uma criança para cima que já tem entendimento, precisa ele aceitar. E ainda por cima, nos dias de hoje, fazer techuvá. Então, meus amados, os 144 mil que vão estar no Monte Sião, no Har Zion, são israelitas, tendo o seu nome e o nome de seu Abba escrito nas suas frontes. Estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes são os que foram redimidos dentre os homens, os quais são os Bikurim, Netzarim, para Yahuá e para o Cordeiro. E na boca deles não se achou engano algum, porque eles são irrepreensíveis diante do Kes de Yahuá, diante do trono de Yahuá. Irmãos, aqui nessa Bíblia, nessa Bíblia restaurada, irmãos, está muito evidente que os 144 mil, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 14, são os mesmos. E que são estes 144 mil israelitas que vão estar no Monte Sião. Não é toda uma igreja arrebatada, não, irmãos. Eu pensava assim também. Não pensem vocês que não foi duro para mim. Foi duro para mim. Eu mesmo aceitar isso, irmãos. Mas Yahuá trabalhou meu coração.
Ele trabalhou o meu coração a ponto de eu ter que me abrir para ele. Se ele estava me mostrando, se ele estava clareando meus olhos, eu não tinha que ficar fazendo força para acreditar no que eu sempre acreditei, não. Eu tive que deixar. Não, Abba, seja feita a tua vontade. A gente não diz isso, irmão. Seja feita a tua vontade. E a vontade dele é que a gente faça techuvá, que a gente faça o retorno para o nosso bem e para a glória e honra dele. Bendito seja o teu nome, Yahweh. Bendito é o nome de Yahushua HaMashiach. Oh, glória. Baruch atah, Yahweh. Baruch atah. Grande é o nosso Meler, né? Grande. Gadol. Kadosh, Kadoshim. Santo, santíssimo. Oh, glória. Eu amo demais esse Pai. Eu amo demais esse meu Mashiach. E amo as suas escrituras, irmãos. As escrituras estão muito claras. Irmãos, se vocês quiserem, se vocês puderem, adquirem esse livro, irmãos. Quando vocês estão adquirindo, também vocês vão estar contribuindo na obra missionária dos Netzarim, né? Que também fazemos obras, né? Nosso grupo faz obras também. Então, assim, se vocês comprarem, vai ser bom para vocês vão estar com uma escritura excelente. Eu garanto para vocês, irmãos. Porque no momento em que eu comecei a abrir essas escrituras aqui, foi quando eu comecei a enxergar a verdade. Enquanto eu seguia somente a escritura desta daqui, desta tradução, a escritura é a mesma, né? Mas quando eu seguia a escritura desta tradução aqui, do lado do Almeida, irmãos, nada me era aberto. Eu não tinha os olhos abertos, não conseguia enxergar o que hoje eu enxergo lendo nessa escritura. Então, se você pode, faz esse grande empreendimento na sua vida. Mais vale você comprar uma escritura como esta aqui, irmãos, do que você ir no fim de semana passear. Sabe, se você tem fim de semana para passear e se você sabe que você vai gastar mais de R$200, deixa de passear nesse fim de semana e compra o livro. Esse livro vai te abrir um leque vai te abrir um leque de verdade, de realidade, irmãos. A verdade da palavra de Yahweh. Ele vai te abrir um leque. Você vai conseguir enxergar, irmãos. Não tem como você não enxergar, porque aqui estão escritas com as palavras corretas. Está falando de israelita o tempo todo, quase o tempo todo a gente fala de israelita. Ou seja, se nessa Bíblia aqui a gente ainda consegue enxergar um pouquinho, né, que ela fala do povo de Israel, essa aqui muito mais. Tanto na Torá, nos 5 primeiros livros, quanto em todos os profetas, os Navi, quanto no Brit Hadashah, a aliança renovada, amados, você consegue enxergar Israel todo tempo. Então a igreja hoje que acha que ela é diferente, que ela é melhor do que Israel, ela se apoderou da palavra. E o que ela deve fazer então? Quando está escrito Israel, ela troca para a igreja? O que muitos crentes devem fazer? Devem trocar, quando falar aqui Israel, a gente fala igreja, né? Porque isso é para nós, não é mais para Israel. Absolutamente não, irmãos. Absolutamente não. Yahuwah, ele é o mesmo hoje, que foi sempre e sempre será. Yahuwah, ele é Elohim para sempre, irmãos, para sempre. Tempo não existe para Yahuwah, não existe tempo. Ele sabe o que aconteceu no passado, para o nosso passado, o passado da Terra, como ele sabe o que vai acontecer no futuro, nosso futuro, o futuro da Terra, dos seres humanos. Ele sabe tudo. Ele sabe ainda quem vai nascer, quem vai morrer, quem nasceu no passado, quem não nasceu. Ele sabe tudo, tanto que ele sabe sabe distinguir quem são os 144 mil que estão espalhados por toda a Olã, toda a terra, todo o mundo. Ele sabe exatamente quem é. Se você é da tribo de Reuven, se você é da tribo de Arudá, se você é da tribo de Beniamim, se você é da tribo de Arusef, ele sabe de qual tribo você é. Você não sabe, mas ele sabe.
Agora, se ele quiser revelar para você, ele vai revelar como ele fez para mim. E eu tenho certeza que ele fez isso. Tanto que hoje agora tem uma bandeirinha ali, olha, irmãos, ó. Vocês estão vendo que bonitinho? Eu adquiri. Esses são mimos, né? Não era necessário ter, mas são mimos. Aí no meio eu coloquei, hoje eu coloquei a menorá no meio, né? Que é um dos maiores símbolos de Israel, é a menorá. Do lado de cá, do lado da bandeira do Brasil, né? Que é a nossa pátria terrena, que a gente nasceu aqui no Brasil. Não, a gente não pode descartar jamais, né? Yahuwah quis que nós nascêssemos no Brasil. E aí do lado da bandeira do Brasil está a bandeira da nossa terra, da minha terra Israel, é a bandeira de Israel, a menorá. E aqui está a bandeira de Yerushalayim, no meio ali tem um brasãozinho com um leão, né? O leão simboliza a tribo de Arudá, né? Então tá ali, ó, Yerushalayim. E aqui uma bandeira um azul escuro com um brasão no meio, com o símbolo da tribo de Reuven, da tribo de Rubens, da qual me foi revelado que eu pertenço. Então tá aqui, amadinhos, as minhas bandeirinhas. É só um mimo, né? Quando eu comprei, eu fiquei assim, até com o coração um pouco apertado, puxa, eu gastei um dinheirinho, né? Mas é bacana, né? É um símbolo que eu tenho na minha casa, um símbolo da minha certeza, a certeza da minha emuná, da minha fé de hoje, né? Do que eu sou, das minhas raízes. Então é legal, sabe? Foi um mimo que a Yahuwah permitiu que eu comprasse, né? Mas assim, uma grande aquisição que eu fiz mesmo nesses tempos foi isso aqui. Isto no bom sentido, né? Foi estas escrituras aqui. Restauração das escrituras. Aqui está escrito em hebraico, que eu não sei o que está escrito aqui, né? Não sei se é restauração das escrituras em hebraico. Não sei. Verdadeiro nome, Aniru, eu sou ele, né? Então aqui, Yahuwah está dizendo, né? Olha, Yahusha, eu sou ele. Ah, amados, agora eu vou me mudar para outra casa e eu vou procurar sentar. Aí eu tenho que fazer com calma, eu tenho que buscar em toda a escritura, né? Várias passagens que mostram que o Mashiach é Yahuwah. Várias passagens mostram que a Yahusha é Yahuwah. Já na primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, já está mostrando ali Yahusha ali. Porque lá está escrito assim, Bereshit bara Elohim et, que é Aleph e Tav, né? Et Hashamayim vet Haaretz. Ou seja, no princípio criou Elohim, né? Pessoas chamam de Deus, os céus e a terra. Esse Et, Aleph e Tav, representa Yahusha, irmãos. Porque o que ele diz? Ele disse, eu sou o Aleph e Tav. Nas nossas Bíblias, nas Bíblias em português, está traduzido como Alfa e Ômega, porque eles traduziram a Bíblia em português do grego, né? Aí no grego eles botaram Alfa e Ômega, mas não foi assim que foi escrito nas originais. Nas originais está escrito Aleph e Tav. Primeiro e último, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra. Hoje eu tenho até aqui, irmãos, olha, eu tirei uma cópia que é bonitinho, né? Esse aqui tá todo perfeitinho, bonitinho, tá vendo? Aqui, olha, a primeira letra Aleph, a primeira letra é o Aleph. E a última letra, deixa eu ver onde é que tá, porque de costas assim fica difícil. Deixa eu olhar aqui, porque assim fica difícil. A última letra tá aqui embaixo. A última letra, Tav. Então, a primeira letra é a Aleph, tá todos os dois no lado esquerdo, né? A primeira letra é Aleph e a última letra é Tav. E a Yahusha é o Aleph e o Tav. Não é fantástico, irmãos? É fantástico. E toda a escritura, em toda a escritura você consegue enxergar o Aleph e Tav em vários momentos. Sempre mostrando Yahusha. Toda a escritura está sempre mostrando Yahusha. Eu sou ele. Yahuwah falando, eu sou ele é eu. Ai, amados, é tão bonito, é tão lindo, né? É tão lindo. Tudo ligado a Yahuwah é lindo, irmãos. Eu enxergo dessa forma, eu acho tudo lindo. Sabe,
Eu já não tenho, já falei o que eu tinha que falar, mas a vontade que eu estou é de continuar aqui conversando com vocês um pouquinho. E vou conversar mais um pouquinho, se você não se importa, tá? Eu acho tudo tão lindo, mas tão lindo, sabe? Assim, Yahuwah é de uma perfeição, ele é perfeito, né? E tudo que ele fez, ele disse que ele chamou de Tov, ele chamou de bom, né? Tudo que ele fez, ele chamou de bom. E viu Yahuwah que era bom, que era Tov. Porque ele fez tudo com perfeição, amados. Com Ahavá, com muito amor, né? Ele fez com Ahavá. O Ahavá, que a gente pode traduzir como amor, ele é mais profundo no hebraico do que a palavra amor em português. Né? Quando eu digo eu amo a Yahuwah, eu estou usando uma expressão muito direta, né? Eu amo, e aí a gente finaliza ali, eu amo. A gente sabe que isso vem de dentro do nosso leve, do nosso coração. Mas quando eu falo eu tenho Ahavá por Yahuwah, eu falo que o meu amor por ele é um amor de obediência, é um amor que me leva a obedecer, que me leva a fazer a sua vontade, que me leva a fugir de pecar, de não fazer a vontade dele, sabe, amados? Ahavá é mais profundo que a palavra amor. Então pense se você tem Ahavá por Yahuwah, por Yahusha. Porque você pode sentir no seu coração amor, mas o seu amor é aquele funilamento, né? Eu amo é um sentimento que você tem por ele, você sente aquele amor, um carinho profundo. Mas o Ahavá é um amor com obediência, sabe? É aquele amor que te leva a ser obediente, a fazer a vontade dele, de seguir ele. Por isso, no capítulo 14 aqui de Guiliana, está escrito, né, que os 144 mil são todos aqueles que seguem Yahushua para onde quer que ele vá. Seguem ele para onde ele quer que ele vá, irmãos. Os israelitas Netzarim, eles são assim. E eu percebo isso em mim, né, amados? Porque este Ahavá que eu tenho por ele me faz seguir ele para onde quer que ele vá, irmãos. E eu estou tendo um prazer enorme de estar buscando mais ele, de estar fazendo as coisas para ele. Sabe, se está escrito que é para eu fazer a circuncisão, por exemplo, sabe, quando eu vi que não era o que estava escrito nas Bíblias de Almeida, por exemplo, né, nas Bíblias traduzidas em português, mas que era assim para eu fazer, meus irmãos, eu fiquei tão contente. Eu fiquei contente, eu confesso para vocês que eu fiquei contente, porque eu tinha vontade de fazer. Antes de eu ter, de eu me descobrir israelita Netzarim, bem antes, né? Quando eu seguia a doutrina, né, cristã, eu sentia vontade. Mas quando eu sentia vontade, eu até reprimia, porque eu ficava com medo. Eu ficava com medo de estar pecando, sabe? Falar assim, eu quero fazer uma coisa, mas está dizendo aqui que não é para eu fazer, então não devo nem pensar em fazer. Mas eu pensava. Eu tinha aquele desejo de fazer aquilo ali, eu não sabia por quê. Muitas coisas que eu lia no Novo Testamento, nessa Bíblia aqui, traduzida para este português, irmãos, que eu sentia vontade de praticar, mas não podia porque eu achava que não era para fazer, eu tinha medo de fazer e estar fazendo coisa errada. Agora imagina, né, eu fazer uma coisa que está escrito na palavra, seja ela em Gênesis, está escrito em Gênesis, esteja escrito em Êxodo, esteja escrito em Levítico, em Números, Deuteronômio, na Torá, seja em todos os livros dos profetas do Neviim, seja onde estiver, se está escrito que é para eu fazer, eu ainda tenho que questionar, eu tenho que ter medo de fazer, achar que não é para eu fazer, se está escrito que é para eu fazer, irmãos. Então, olha a confusão que eles fizeram na cabeça das pessoas. A confusão. A igreja cristã, ela está confusa. Ela veio confusa esses anos todos, irmãos. Aí depois houve
Houve o protestantismo, aquela coisa toda, a reforma, tudo mais, mas ela não foi 100%. A reforma não foi 100%. Ela seguiu as normas da Igreja de Roma, muitas normas da Igreja de Roma, como, por exemplo, as proibições. Por isso que as igrejas evangélicas, protestantes, elas estão transgredindo a lei, estão transgredindo a Torá, estão transgredindo a Torá desde quando ela nasceu como igreja cristã, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo protestante, ela continuou transgredindo, porque ela aceitou isto. Não, realmente lá os papas, lá os pais da igreja, né, disseram que isso não é para fazer e tal, e a gente não precisa fazer. Como não precisa, né? Está escrito que é para fazer. Então, assim, amados, eu tenho uma alegria muito profunda no meu coração, no meu leve. Eu tenho uma alegria muito profunda de hoje, de ter meu entendimento aberto, escancarado, de hoje, de eu poder enxergar as escrituras como ela é, sabe? É como se eu estivesse lendo em hebraico o tempo todo aqui, né? Enxergar como ela é, o que realmente foi dito, o que realmente está escrito, irmãos, não algo falso, não algo tendencioso, mas o que realmente foi escrito. E se eu já enxergava isso, que mesmo nessa Bíblia aqui eu enxergava que quase tudo era relacionado a Israel, hoje não tem mais a menor dúvida, é tudo relacionado a Israel. E a chamada igreja, ela só não entende que ela é Israel também, mas ela é. Ela não é uma nova Israel. Ela não é uma Israel espiritual, como muitas vezes eu já ouvi. Não é isso, irmãos. Ela é Israel porque ela está enxertada em Israel. Israel é a oliveira. Os ramos naturais foram enxertados nessa oliveira e muitos desses ramos naturais foram cortados. E ramos não naturais, né, do zambujeiro, foram enxertados nessa boa oliveira. Por meio de quem? Do Machia. Só que esses ramos naturais, que não deveriam se ensoberbecer, eles começaram a se ensoberbecer, irmãos. Está escrito que não era para... Está escrito isso, né? Aqui no Brit Hadashah está escrito isso. Não seja soberbo, porque se Aruá ele cortou os ramos naturais, quanto mais você que não é natural, que é um ramo enxertado. Pode ser cortado tranquilamente. Entendeu? Então, o povo que foi enxertado começou a estufar o peito, começou a achar que é melhor do que os naturais, irmãos. Falando de uma forma mais clara, mais tranquila para vocês, os ramos não naturais começaram a se orgulhar, a se colocar melhores do que os ramos naturais. Os enxertados são melhores do que os naturais, né? Não existe, sabe, amados? Não existe. Seria a mesma coisa que eu pegar uma laranjeira e enxertar no pé de limão. Ou, vou fazer até o contrário, que o limão é mais azedo, né? Você pegar um pé de limão e enxertar. Hoje em dia as pessoas fazem esses enxertos assim, né? Pelo que eu entendo hoje, isso é reprovado pela palavra, tá? Fazer enxerto de plantas assim, que não são da mesma espécie, nada que não é da mesma espécie não pode ser enxertado, ser cruzado, não pode, isso não pode. Mas muitos estão fazendo esses enxertos. Eu, como biólogo, né, eu estudei muito essas coisas, eu vi muito essas coisas. E eu achava super bacana, achava super legal. E hoje eu estou tendo entendimento que não pode fazer isso. Mas vamos colocar então, você pega um pé de limão, um galho de limão e enxerta num pé de uma laranjeira, de uma laranja bem doce. Não sei, de repente uma laranja seleta, uma laranja Bahia. Acho que a laranja pera ela já é um pouco mais amarguinha, né? mais azedinha. Mas dessas laranjas bem docinhas, você enxerta ali naquela laranjeira um galho de limão. E aquele galho de limão ele vai começar a crescer, ele vai dar limão. Mas ele vai estar sugando a seiva de quem? Da laranjeira. Aí de repente aquele limão ele vai começar a se achar superior aos outros galhos.
aquele galho que está ali, que é de limão, que não é natural, ele vai começar a se achar melhor do que os outros galhos que são naturais, que são da laranjeira, irmãos. Acho que eu consegui fazer uma boa comparação, né? Então, você acha que o pé de limão... Nossa, tá engraçado, irmãos. Você acha que o pé de limão, ele pode achar que ele é melhor do que as laranjas, ou que o pé de laranja? Tá lá todos os raminhos da laranja, todos naturais, e tá ali enxertado o pé de limão, e o limão começar a achar, eu sou melhor que vocês, olha só, meu sabor é melhor, eu tenho fruto mais bonito, meu galho tá dando mais fruto, né? E aí ele começa a se ensoberbecer. Ele pode, irmãos, o limão ele pode se achar melhor do que a laranja, ou o pezinho lá de limão ele pode se achar melhor do que os outros ramos da laranjeira? Pode, irmãos. Não pode. É contra a natureza dele. Assim é a igreja, irmãos. É contra a natureza da igreja, ela está enxertada em Israel. É contra a natureza. São gentios que foram enxertados. Todas as igrejas são gentios que foram enxertados. Hoje participam da mesma seiva. É isso que o cristão tem que colocar na cabeça, irmãos. Ele não é diferente, ele não é uma nova Israel, ou uma Israel espiritual, seja lá o que for. Ele não é melhor do que Israel, que ele vai subir, vai ficar numa boa lá no céu, e Israel vai tomar pau aqui, irmãos. Não, sabe, isso estaria indo contra toda a escritura. Que o povo que Yahuwá escolheu para si é o povo de Israel. Ele escolheu para si perpétuo. Yahuwá não mente, nunca mentiu, nunca mentirá, ele nunca iria escolher lá no passado para no futuro ele largar de mão e pegar um outro povo, ele não faria isso, irmãos. Não cai na cabeça, entende? Se a gente tem um pouquinho de entendimento de quem é Yahuwá, um pouquinho que seja, a gente vai perceber que ele não faria isso. Ele não faz, irmãos. Ele cumpre aquilo que ele fala, irmãos. Nós vimos ontem no capítulo 28 de Devarim, Deuteronômio, a gente viu, né, as bênçãos e as maldições. Ele cumpre tanto um quanto o outro. Se a pessoa ela faz o techuvá, se ela começa a seguir tudo direitinho, ela vai receber bênçãos. Mas mesmo se uma pessoa fizer techuvá e chega uma hora que ela fala assim, sabe uma coisa? Cansei, fazer nada mais não, vou fazer mais nada, vou seguir mais nada, acabou. Vou voltar lá para minha igrejinha, vou continuar como estava, porque estava bom. Essa pessoa vai sofrer as maldições que estão descritas lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Simples assim, irmãos. Yahuwá ele cumpre o que ele fala. Amém, amados? Então, fica aí essa palavra. O vídeo acabou ficando em um pouco mais de 50 minutos, né? Mas acredito que é mais uma palavra boa para os irmãos e talvez vá trazer de novo polêmica, né? Irmãos, se você vier aí no comentário começar a colocar um monte de escritura, muito de textos, não adianta, tá, amados? Até porque, de repente, os textos que você vai colocar da Bíblia traduzida, mal traduzida, né? Então não adianta, tá? O que eu estou falando, o que eu falei com base na escritura, na verdadeira escritura, na escritura em que não está escondido alguns nomes e que não está suprimido outros nomes. Está tudo na real. Então eu falei com base. E isso tudo me deu base para eu ter esse novo entendimento de quem são os 144 mil. Então fica aí mais uma palavra para vocês, que Yahuwá Tzvaot, né? Elohá dos exércitos, ele possa abençoar vocês, pelo poder do seu espírito, do Ruach HaKodesh, ele possa clarear a mente de vocês. Espero de coração, meus irmãos, de coração, queria eu que toda a igreja fizesse techuvá e deixasse de ser igreja e passasse a ser Netzarim. Queria eu que toda a igreja passasse a ser Netzarim. Ai, irmãos, que felicidade, que felicidade. Mas a maioria não vai fazer techuvá. A maioria vai ser moída na tribulação. É assim que eu estou vendo com muita clareza.
E aí você entra nos vídeos dos irmãos que continuam falando de arrebatamento, irmãos. Aí fala, Jesus me mostrou, vai acontecer agora. Aí passa aquela época. Olha, Jesus me mostrou, tá para acontecer agora, vai começar. Aí passa de novo. Irmãos, vai ser sempre assim, eles vão ficar marcando e marcando. Nem os meus sonhos que eu tive, que me fizeram entender que havia um arrebatamento da igreja, irmãos, nem nos meus sonhos eu acredito mais. Tá? Ou eu tenho que reinterpretá-los, eu preciso assistir um por um de novo. Hoje eu peguei aqui meu celular e eu cancelei vários daqueles vídeos que eu fiz no passado. Vários deles, se vocês forem procurar alguns deles e não achar, é porque eu cancelei mesmo, tá? Porque não tinha mais nada a ver. Tinha mais nada a ver, irmãos. Então eu cancelei. Mas tem muitos outros que foram meus sonhos, por exemplo. Eu preciso ter uma hora para me sentar e assistir, para eu fazer uma reinterpretação. Se eu não consigo fazer uma reinterpretação, aquele sonho foi da minha cabeça, ou o inimigo entrou no meio do caminho, fez aquela arruaça, alguma coisa. Alguma coisa, irmãos. Então, não acredite 100% em sonhos. Acredite 100% na palavra. É aqui que você tem que acreditar 100%, irmãos. Não é em sonhos, não, tá? Mesmo se o irmão Ariel colocar um sonho aqui, você pode até acreditar, mas não creia em 100%. Porque a palavra final, ela é a Escritura. A palavra final é a Escritura. Sempre foi e sempre será, até chegar à consumação dos séculos. Amém, amados? Então, mais uma vez, shalom, shalom. Que Yahuwá vos abençoe, que Yahuwá vos guarde, que Ele lhes dê as suas bênçãos, que Ele volte seu rosto para vocês e que Ele lhes dê a sua shalom. Amém? Amém.